o que Jesus idealizou, como seu povo deveria viver, a igreja hoje cumpre esse plano dele? Vamos lá. Se eu falar não, eu tô sendo, acho que, pesado demais. Acho que eu tô pesando a mão demais se eu falar que não. Se a gente for falar de eclesiologia, né, se a gente for falar da igreja em si, como é que a nossa forma de igreja funciona e tal, eu acho que pode ser algo parecido até, né? A gente tem o livro de Atos falando que os cultos, as reuniões aconteciam nos templos e nas casas. Então, por isso que hoje a gente também tem as células e tal, né? Porque a gente tem as reuniões na igreja, tem as reuniões nas casas, né? Então, assim, como forma de ser igreja, de praticar esse ser igreja, eu acho que a gente tem cumprido, né? Só que em outras questões, como por exemplo, o ser igreja também inclui a missão da igreja, como por exemplo, pregar o evangelho. E aí a gente vê aquilo que o pastor falou também lá mais um pouco para trás sobre teologia da prosperidade e tal. Eu vejo isso como sendo muito difundido dentro da igreja hoje, né? Da igreja como um todo. Não estou falando de igreja A ou B, não estou falando de denominação. Estou falando da igreja como um todo e do cristão individualmente, né? Porque a gente não sei se vale a pena a gente falar de denominação, mas falar do cristão individualmente, né? Então, eu acho que a gente individualmente tem deixado a desejar, como aquilo que Cristo queria para a igreja, né? Quando Cristo vai falar no Sermão da Montanha, como o pastor também tinha falado, sobre, na lei está dizendo X coisa, mas eu quero que vocês botem o sarrafo mais para cima. Se não é para você fazer mal para o seu irmão, tipo, não é para matar, na verdade, então só se você já falar algum mal para ele, você já vai estar errando. Se você não é para mentir, se você não é para cobiçar, só de você estar olhando, você já está cobiçando, você já é digno de condenação e tal. Então, eu acho que a gente está abaixo do sarrafo que Jesus gostaria que a gente tivesse. Obviamente, esse sarrafo, eu acho que ele realmente é muito difícil de ser alcançado. Acho que ninguém vai negar isso, né? Ele é difícil de ser alcançado. Agora, você perguntou também sobre. Você perguntou se a igreja hoje está cumprindo, né, o papel que Cristo gostaria que a igreja cumprisse. E aí, se a gente for falar dentro da igreja, as pessoas, voltando, as pessoas individualmente dentro da igreja, eu acho que elas também ainda não têm entendido muito bem a questão do discipulado. Até preguei sobre isso na igreja, sobre o discipulado de Cristo, né? É pesado o discipulado de Cristo, é muito pesado. Ele fala pelo menos 3 vezes: se você não fizer X coisa, você não pode ser meu discípulo. Se você amar mais seu pai, sua mãe, sua mulher e tal, você não pode ser meu discípulo. A gente tem colocado muita coisa na frente. A gente tem colocado, se o fulano tá subindo no altar mais vezes do que eu, então eu já tô achando que esse lugar aqui não tá legal para mim. Se o fulano tá na frente de um ministério e eu não tô, isso já não tá ficando legal para mim. Então a gente vê esse tipo de coisa acontecendo e a gente começa a pensar: poxa, será que é isso que é a igreja que Cristo gostaria pra gente? Mas agora uma coisa fundamental da gente falar, né? Quando a gente fala de igreja, a gente está falando da forma eclesiológica que a gente faz hoje, dessas reuniões e uma placa lá escrita igreja. Mas a igreja em si, a igreja de Cristo, ela é perfeita. Então, assim, nem todo mundo que está dentro da igreja com a placa igreja é a igreja de Cristo. Só para deixar claro. Pode falar à vontade, pastor. Muito bom. O que eu penso a respeito disso? Se nós estamos cumprindo o nosso papel, não é isso? Isso é uma coisa que já falou, que seria igreja de instituição e igreja mística de Cristo. A igreja mística de Cristo está na instituição. Igreja que, desculpa. Mística. O que é a igreja mística? Seria a igreja que tem comunhão com Deus e é salva em Jesus Cristo. Claro, não dá para a gente saber. Jesus dá alguns sinais pelos frutos dos conhecidos e tal, mas há uma dificuldade, porque ela está misturada, né? Joio, trigo, até falou, não arranca. Deixa crescer junto. Então, agora, se nós estamos cumprindo o nosso papel, eu acho que, em parte, sim, mas não. Em muitas coisas nós temos deixado a desejar. E por que nós estamos deixando a desejar? Porque nós estamos deixando de lado o amor. O amor. O João, quando escreve a carta dele, ele escreve a primeira, a segunda. A primeira e a segunda tem uma relação com os gnósticos, ele passa com os gnósticos, grupo da sua época.
Na terceira é um outro assunto. Agora, mas ele vai dizer o seguinte, que quem ama, Deus é amor. Ou seja, a essência, Deus é essencialmente amor. Essencialmente. Então, se você tem uma conexão com Deus, você ama. Se não ama, ele vai um negócio sério. Se não ama é porque você não tem conexão com Deus. João é enfático ali quando ele escreve a sua carta. E é interessante porque quando os judeus eles têm 613 mandamentos. 613 mandamentos. Moisés vai apresentar o que seriam 10 mandamentos. Que os judeus vão desenvolver 613. Jesus ele fala assim, ele resume para 2. Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo. Então, quando eu amo, não quer dizer que eu não erro contra o meu próximo. Eu posso errar. Acho que o Juninho já errou contra uma pessoa, eu já errei mais do que com outras pessoas. Mas a gente tem que tentar fazer com que isso não aconteça. E quando acontecer, tentar melhorar e fazer, errei aqui, aquilo. Tem que abaixar a cabeça, me submeter, porque essa é a parte que nem pentecostal e nem tradicional gosta, que é de submeter. Uhum. E Paulo fala isso na carta aos Efésios. Quando ele fala da batalha espiritual, a armadura cristã no capítulo 6, ele vai falar assim, olha, que o marido ame a sua mulher. E a mulher ame seu marido e se submeta, como Sara submetia a Abraão. E com relação aos filhos, que vocês não use palavras duras, né, em relação a eles, que não use palavras duras, e que eles honrem pai e mãe, é submeter uns aos outros. Uhum. E Jesus vai dizer que isso tem que acontecer na conversa dele com o pai, em João 17, que isso tinha que acontecer entre os discípulos na igreja. Para que o mundo cresça. Para que o mundo cresça. É o amor. E eu acho que o meu objetivo como cristão é pedir, Deus, me faça, me ajude a amar cada vez mais o meu próximo. Independente de quem seja. Uhum. Não vou entrar no mérito aqui, mas, por exemplo, há grupos no Brasil hoje que têm os seus problemas de certos tipos de pecados, mas pecados existem, vários tipos de pecados. O Tomás de Aquino, no século XIII, vai colocar os 7 pecados capitais. Agora, para falar de muitos outros pecados. Mas o que vai acontecer? Se você assistiu esse corte, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esse é o Show Pobrecast. Valeu!